iniciar a nossa... Perfeito, está sendo gravado aqui, gente. Olha, hoje é um dia especial, eu fiz um mapa de vocês na hora que vocês responderam aquele questionário e eu percebi que tem muitas mulheres se escondendo, com medo de se posicionar, com medo de falar em público, principalmente na hora que vai falar em público, parece que trava, dá um suor frio, dá aquele branco, a mente começa a falar, olha, você não vai conseguir. Então a gente teve muitas mulheres que marcaram, que tem medo de falar em público, que não sabe vender em relação ao seu valor, sempre quando chega no seu valor, ficam travadas ali em relação a passar o quanto custa o seu serviço, o quanto custa o seu trabalho, parece que sempre tem que ficar se explicando demais para poder chegar no valor que merece, o valor que você cobra. De vocês que estão aqui comigo, levante a mão, aquela que fala, que tem medo de falar o seu valor, sempre trava com o cliente ali, porque são problemas diferentes. Levanta a mão para eu entender aqui se a gente tem alguma mulher que tem esse medo, tá? De falar, que enquanto as outras meninas estão chegando, a gente já vai conversando aqui sobre isso. Tânia, Ângela, isso, vai levantando a mão aqui. A Ângela também. Cláudia, você tem algum problema em falar o valor, quanto custa? Boazinha demais. Eu quero ver essas mulheres boazinhas demais hoje aqui, viu? É porque, na verdade, eu nem comecei ainda, né, amor? Tem que Cíntia aprender Gomes. muito aí. Exatamente. Tem que aprender. Cris, vamos aprender. Cris, a Cris tem algum problema em passar seu valor? Ou só falar em público? Falar seu valor, Não, falar público mais ou menos, mas preço não. preço não. Preço você já sabe o seu valor, posicionamento, ok. Beleza, gente. Então, é o seguinte, nós vamos mapear aqui essas dores de falar em público, de colocar o seu valor no mercado, aquelas mulheres que não conseguem ser boazinha demais, sempre está dando mais do que precisa, das mulheres que também não sabem dizer não, principalmente quando algo conflita ali, ela prefere falar, não, tudo bem, vou fazer, e não sabe dizer não. Hoje nós vamos também entrar numa camada bem profunda de como que a sua comunicação soa, como ela foi moldada em ambiente, porque a gente aprende a falar com até 2 anos, né? Mas para a gente aprender a se calar, ou a gente absorver a nossa comunicação, ou entender, leva mais de 60 anos para a gente ajustar a nossa comunicação. Aprender a falar, a gente fala até com 2 anos. Aprender a falar é muito mais fácil do que aprender a raciocinar, a pensar, a se posicionar. A nossa comunicação, ela tem uma força, ela tem um poder no mercado, ela tem o poder de relacionar, de posicionar, de saber onde você quer chegar. Uma pessoa que não se comunica, ela realmente não sai do lugar, ninguém entende o que ela quer. Então, a comunicação, ela é mais do que necessária, ela é um pertencimento, ela é um acesso, você precisa da sua comunicação para acessar lugares, ambientes, negócios, pessoas. Se posicionar é muito importante. E quanto mais a gente entende sobre isso, mais a gente avança. Então, agora nós vamos avançar aqui, que eu já esperei os 10 minutinhos para as mulheres entrarem aqui. Que coisa boa, gente. Olha, todo mundo entrou aí. Uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem. Parabéns por tomar a iniciativa de estarem aqui. Eu sei que o tempo de vocês é precioso, assim como o meu. Mas o que nós estamos fazendo aqui é realmente avançar. Por isso nós estamos entre mulheres, não tem homem aqui participando, né? A não ser o Renato, que ele está aqui por causa do processo da nossa aula. Mas as mulheres que estão aqui nessa jornada são mulheres que estão avançando a sua comunicação, o posicionamento, a sua forma de falar. Então, sejam todas muito bem-vindas. Estou feliz e contente que vocês estão aqui. Então, gente, nós vamos iniciar aqui e talvez isso faça parte de você, talvez existe uma versão sua que ainda que você não teve acesso. A gente acha que já teve acesso à nossa versão, o nosso eu, como que você se posiciona. Não, gente.
A nossa versão, ela fica sobre camadas, muitas camadas de existência. Por isso que, às vezes, você não entende porque você toma uma decisão. Você fala assim, poxa vida, eu não queria ter falado sim para essa pessoa, mas eu falei, e aí eu vou ficar com raiva de mim mesma. Eu não queria ter feito isso. Você acha que você já acessou a sua melhor versão, mas não acessou. Você sabe que é capaz, mas tem algo que trava você a avançar, a continuar, e você não sabe o que, que esse algo tem aí. A gente precisa mergulhar no autoconhecimento para a gente se entender. Talvez você tenha um negócio, uma profissão, um sonho, projetos, mas não se sente confiante ainda em precificar, em avançar. Algumas coisas acontecem quando você coloca o seu valor, você fica assim, será que está muito caro? Será que as pessoas vão comprar de mim? E se eu perder o serviço? Mas sempre na hora de negociar, você acaba falando que tem um desconto ali, só com medo da pessoa não fechar o negócio com você. Será qual que é o sabotador que está embutido aí? Que a gente precisa entender o que está acontecendo dentro de você, porque não tem esse merecimento. Existe algum medo ou nervosismo na hora de falar em público, gravar vídeo? Aquelas pessoas que na hora que ligam a câmera, gente, quando a gente liga a câmera, fala assim, meu Deus, eu tô de frente para mim, o que eu falo agora? Será que as pessoas vão reparar que eu sou nervosa? Será que as pessoas vão perceber que eu tô aqui tremendo, ansiosa? Aí você acaba desligando o vídeo, apagando ou não continuando naquela tarefa porque alguma coisa te travou. E hoje vocês vão entender a origem do formato, onde a nossa comunicação foi moldada, ali até aqui. O que, que é a causa, o efeito, aquilo que você precisa avançar. Todas estão aqui prestando atenção, porque eu vou entrar num assunto, gente, que pode mexer muito com vocês. Entendendo que os nossos pais, o nosso ambiente, tudo aquilo que nos formou, que nós somos hoje, sempre foi para o nosso bem. Só que as pessoas não têm a noção de que a gente tem a responsabilidade de bloquear ou fazer aquela pessoa florescer. Hoje mesmo estava conversando com a minha irmã e ela tem 2 filhos, pré-adolescente, uma que não é pré-adolescente ainda. Falei, ainda há tempo de você entender a comunicação dessas crianças. Porque é ali que é a escola de moldar, da gente entender e avançar, porque todas nós, temos perfis de essência, o nosso jeitinho de ser, de se comportar, de estar e perceber o mundo. Claro que eu vou perceber um mundo diferente da Cláudia, da Cibele, da Roberta, da Eva criativa que está aqui nessa noite, que inclusive já foi mapeada, já tem diagnóstico, né? Então, a gente começa a entender o seguinte, eu percebo a vida de forma diferente do outro, e tá tudo bem. Ninguém tem que ver o mundo com os meus olhos. Porque quando a gente coloca essa pressão no outro, a gente acaba também se apagando. E isso só faz sentido quando a gente começa realmente a avançar na comunicação. Então, para aquelas pessoas que não sabem dizer não, não sabem precificar, tem medo de falar em público, hoje nós vamos destravar isso aqui, tá? E o meu compromisso com vocês nessa aula de hoje, gente, é um compromisso muito sério. Eu tô aqui na posição de instrumento, de pegar vocês pela mão, de mostrar para vocês, olha, aqui, ó, vocês precisam olhar para isso aqui. Então, hoje eu quero que você consiga enxergar essas 3 coisas aqui que eu vou falar. Porque muitas vezes você se sente insegura, mesmo sendo uma mulher tão capaz. Porque a gente acha que a gente se sentir confiante é algo que está ligado à nossa autoestima e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente confunde muitas coisas. Ai, a confiança em você está ligada a várias camadas aí que a gente precisa revelar para vocês hoje. E um dos compromissos também é porque a sua comunicação não está eficiente, porque a sua comunicação não está tendo feedbacks positivos. Quantas vezes você fala e não é entendida? Quantas vezes você vende algo que as pessoas não conseguem absorver o seu valor?
Quantas vezes você grava um vídeo e as pessoas acabam não te escutando? Por que que a sua comunicação não está fazendo o que ela tem que fazer? Que ela precisa fazer? Porque ela não está te trazendo resultado. E porque conhecer o seu perfil de essência pode ser o primeiro passo para você avançar e parar de lutar contra a sua essência, contra você mesmo. Você começar a usar aquilo que existe de verdadeiro em você. Porque muitas vezes, gente, o que que acontece no mercado com as relações, a gente acaba modelando o outro. Vamos falar dos relacionamentos. A gente olha para um casal que está ali se relacionando e fala: nossa, tá vendo? Olha lá, o marido dela, olha como que ele trata ela. Olha como eles são perfeitos. A gente olha para a grama do vizinho e acha que a gente tem que ser igual àquela pessoa. O convite de hoje, nessa noite, é olhar para dentro, dentro da sua casa, dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua essência. Porque isso vai te fazer avançar. Quanto mais a gente tenta ser o outro, quanto mais a gente olha lá fora, aquilo que o outro profissional está fazendo, a gente vai ficando para trás. A gente vai perdendo a nossa essência. Porque a gente é único. Daí, quando você começa a entender isso, você para de brigar com o sistema, você abre um leque de oportunidade e começa a falar assim: gente, olha o que eu estava perdendo. Agora eu estou olhando para o meu jardim, estou olhando para o meu casamento, para minhas relações, para o meu negócio. Você começa a entender que você não tem nem concorrente. Por quê? Porque o seu jeito é único de atendimento. A sua experiência, a sua entrega, ela é única. Porque você conseguiu acessar aquilo que foi preciso acessar dentro de você, para você se destacar. Quanto mais a gente percebe como a gente funciona, mais a gente consegue entregar melhores resultados. Quando a gente percebe que o outro que está ali do nosso lado, a gente consegue entender como essa pessoa vai me entregar o melhor dela também. E aquilo que faz parte dela não tem como eu mudar. Primeiro mudo eu, para depois mudar o ambiente. Muita gente perde tempo tentando mudar o outro. Tem que olhar para si, olhar para ver o que você consegue acessar de melhor em você. Então, meu compromisso com vocês essa noite é que a gente olhe para isso. Você merece se conhecer. Ao final dessa aula, gente, eu quero apresentar para vocês uma oportunidade também, que vocês possam ficar comigo até o final, ok? Todo mundo aqui me ouvindo? Certinho? Estamos avançando. Então, preparem, porque eu vou entrar aqui já com vocês. Isso aí, vai colocando os indicadores. Que bom, daqui a pouquinho eu quero ver a carinha de vocês. A Cris sempre entra na reunião mostrando a carinha dela, eu acho isso muito legal. A Patrícia também. Elaine tá aqui mesmo fazendo as tarefas, mostrando a carinha dela. A Eliette agora ligou. Gente, tá na hora de aparecer. Tá na hora de parar de se esconder. Cadê a carinha de vocês? Sibeli, eu sei que ela tá num compromisso, ela não vai conseguir, ela já me avisou. Dona Sônia, se estiver aí, liga a câmera também para todo mundo te conhecer. Larissa, eu sei que ela tá no trânsito. Oi, Cibele. Isso aí, gente, para vocês começarem a experienciar a carinha de vocês aqui. É muito bom. Pare de se esconder, vamos lá? Quando a gente realmente busca isso e a gente se conhece, não dói mais aparecer. Oi, Bia. Aparecer faz parte, gente. Desde o momento que você saiu da barriga da sua mãe, você veio ao mundo para aparecer. Senão a gente podia ter ficado lá na barriguinha da mãe, que era muito mais confortável. Aí, Dona Sônia e Alice. Então, é muito bom quando a gente começa a entender que, olha, vamos colocar, experienciar. Tudo bem, gente? Vamos chegando, vamos chegando. Ah, tá como Roger, mas depois coloca o seu nomezinho aqui para mim, tá? Então, quando a gente se conhece, a gente aprende e nem dói mais, né? Talvez você já tenha feito algum teste de personalidade na internet. Eu quero saber também se vocês já fizeram algum teste de personalidade. Talvez você tenha respondido algumas perguntas na internet e recebido uma descrição sobre você, mas só isso não define quem é você. A gente precisa trabalhar aqui no profundo. Mas existe uma diferença entre receber um rótulo e realmente compreender os seus padrões. Vocês precisam aprender os seus padrões. Cada pessoa tem seu botãozinho de acesso, seu botãozinho de como você funciona, aquilo que te deixa mais confortável. Eu tô gostando de ver a mulherada toda aparecendo por aqui, ó. Larissa dirigindo, Dona Sônia em casa, Cibele aparecendo aí também. Clarice, vamos lá, vamos aparecer. Não está na hora da gente se esconder. Isso aqui já é um teste muito fiel, gente. A Eva tá aparecendo aqui também.
que nós estamos num lugar seguro, a gente pode, eu não estou aqui para julgar o que você está fazendo, nem vocês aqui também me julgando, então nós estamos aqui experienciando, é aqui que nós vamos aprendendo, na escola da vida, nessa comunicação por essência, essa energia maravilhosa, que faz da gente ser única, diferente, e vamos que Olá, vamos, boa que noite. bom. Boa Olá. noite para vocês. Eu sou a Luciana, tá? Como você me chamou do celular, aí eu uso o e-mail do meu filho aqui, o Roger. Muito bem, Lu. Parabéns. Obrigada, Roger. A Clarice está aqui também, minha grande amiga. Gente do céu, que coisa boa. Gente, está dando eco aí, mas pode desligar aqui o do Roger, da Lu. Pode se ligar? Isso. Pode desligar só o áudio. Então, vamos que vamos. Nós temos padrões diferentes, vamos mostrar a carinha. Isso já é muito bom. Olha como que a energia já mudou do grupo, hein? O grupo já está aqui bem aquecidinho. Nós vamos aqui, ó, falar um pouquinho, porque muitas de vocês que estão chegando agora, que ainda não me conhecem, eu já fui essa mulher perdida, sem ação, sem voz, sem força, sem opinião. Conhecer meu perfil de essência, gente, me trouxe de volta para casa. Realmente. Me trouxe a minha melhor versão. Eu tenho orgulho de dizer que depois que eu recebi meu diagnóstico, eu vi tantas coisas sobre mim, e no dia que eu recebi meu diagnóstico, eu chorei muito, porque eu precisava muito mexer em muitas coisas, eu não sabia realmente nem escolher uma roupa para eu comprar sem perguntar para as pessoas se ficou bom. Eu fui essa mulher. Eu já contei a minha história para vocês em relação, né, do relacionamento tóxico. Quem tiver curiosidade de saber mais, já está lá no nosso encontro Sou Mais Eu. Meu intuito aqui hoje não é contar essa história novamente, mas falar que eu fui essa mulher quebrada, essa mulher que não sabia tomar uma decisão sem perguntar a alguém, essa mulher que não tinha uma ação sem falar, posso ir? A pessoa pode ir, pode ir. Eu não ia para lugar nenhum sem perguntar se eu poderia. Gente, nem permissão eu dava para mim mesma. Merecimento, então, era algo que... Pode desligar, Lu, o seu microfone. Eu vivi tudo isso aí recentemente, por isso que eu gostei das suas palavras, estou te seguindo, e foi muito bom o pouco que eu te ouvi, já está mudando a minha história. Eu vivi tudo isso aí, eu fiquei na cama, depressão, doente, insegura, não tinha vontade de viver, fui trabalhar, quando cheguei, ele tinha ido embora para o Mato Grosso com outra. Eu vivi tudo isso, eu não sabia falar não para mim, nem para os outros era assim, não para mim. Eu fiquei, tive uma depressão, engordei, agora, poucos meses que eu estou saindo da situação. É pior que você ter um câncer, você ficar preso dentro de você, não ter ação, não conseguir vencer. Todo mundo falar, você tá feia, você tá gorda, o que aconteceu com você? Ninguém entende, é um abismo dentro da gente, mas graças a Deus que eu tô me libertando. E agora eu te conheci e tá me ajudando muito. Vou cortar aqui o microfone. Gente, eu fiquei arrepiada aqui agora. Uma salva de palmas para ela, gente, porque realmente ficar presa dentro da gente é sufocante. Eu vivi exatamente isso que ela viveu e eu já não sabia mais o que fazer. Isso é feito de acordo com o mercado de Gente, trabalho local. Você vai ter técnico de mineração o microfone da cidade Ângela que está tá nessa ligado. atividade. Você vai ter técnico de irrigação. Isso, gente. Então, toda vez que o microfone ligar, aí eu falo, mas se alguém tiver alguma coisa para falar, a gente levanta a mão para não dar ruídos, tá bom? Eu amei te ouvir, Lu, e sei muito bem isso que você passou aí. Ficar presa da gente realmente é considerado um câncer mesmo. A gente fica perdida, sem brilho na vida, sem saber o que fazer, qual atitude tomar, sem tomada de decisão, sem energia no corpo, sem energia na alma, e a gente parece que cai num abismo, não sabe mais o que fazer. Então, a gente se conhecer e se perceber, gente, é muito importante, e é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. E mostrar para vocês como a voz de vocês é importante no mundo, mostrar mais ainda. A gente tem que entender onde que a nossa voz foi moldada, qual foi o efeito, e agora, como adultas, estamos aqui na causa. Boa noite, meninas que estão chegando, vamos chegando. Já pega papel e caneta. Me deixa saber aqui
Você consegue se lembrar de quem você era antes de começar a se esconder? Vocês podem escrever no chat que eu vou lendo, acho que fica mais fácil. Se vocês tiverem o chat aí, eu consigo ter o acesso aqui também. Se vocês conseguem se lembrar de quem vocês eram antes de começar a ter esse medo, essa insegurança. Porque eu lembro, antes de eu começar a ter essas inseguranças no passado, que hoje eu já sou trabalhada, gente, graças ao bom Deus, né? Eu já fui mapeada, diagnosticada. Hoje o meu trabalho é totalmente voltado para mulheres também, com a fotografia, com as análises comportamentais, com as mentorias que eu dou. Mas, sim, hoje me sinto perdida. Quem sou? Em algum momento na sua vida você consegue se lembrar daquele momento que você conseguiu emergir e não se esconder, ser você na sua naturalidade? Sabe como é bom a gente estar num ambiente que a gente pode ser a gente mesmo, sem precisar da gente se forçar a algo? Um desses momentos, vocês conseguiram se lembrar que vocês, quem vocês eram antes de esconder? Eu não sei onde eu me perdi. Mas hoje a gente vai encontrar. E se você souber, ninguém iria te julgar. O que você finalmente teria coragem de mostrar para o mundo? Essas perguntas, gente, pode servir como exercício, pode escrever, tá? A Berlândia disse que era alegre, disponível sempre. Amiga, onde que eu escrevo aqui? Eu não sei Tem um mexer chat, no celular. tem um Onde que eu chat aí, Lu, Oi. escrito assim, ó, aparecendo um balãozinho de conversa. Se você clicar aí, você consegue escrever. Balãozinho de conversa. Cadê o Roger para te ajudar? O Roger tá aqui não, eu tô no trabalho, eu sou cuidadora, eu tô do lado da idosa. Eu não vou nem pegar a caneta, que já tá tudo escuro aqui, tô até deitada por causa dela, que ela não tá bem hoje. Tem um Mas tô chat. procurando esse balão. Eu tô vendo aqui embaixo a câmera, o microfone, a carinha redonda, né? Um desenho redondo, uns pinguinhos, e depois aqui o Tá, então vai vermelho que apertar nas 3 bolinhas, você vai ver lá, Perfeito. mensagens ao grupo. Tá. Ah, apareceu o chat. Isso aí. É só apertar o chat? Só apertar o chat. Ah, tá. Aí você consegue escrever, Tá. tá? Pode ficar assim, então, né? Pode. Tá. Daí eu não vou conseguir ver o C. Vai, também. Então vai. Então vamos Aí é lá. bom desligar o microfone, né? Para eu continuar aqui. Tá, eu vou lá desligar. Gente, então vamos aqui, ó. Conheci pessoas novas. Deixa eu ver aqui as mensagens ao grupo. Vão colocando aí que eu vou ler. Mas eu preciso que agora vocês voltem a atenção de vocês aqui agora. É nesse momento, às vezes, vocês vão pensar, poxa, não era assim. Isso vai doer. Como eu tenho costume de falar, se doeu, a gente tem que mexer. A gente precisa perceber. A gente precisa entender aquilo onde que nós fomos moldada. Cada perfil de essência é moldado em um ambiente, tem a ver com as experiências que nós temos, que por isso que vivemos em casas diferentes, fomos criados por famílias diferentes, estamos no grupo de pessoas diferentes, as nossas experiências traumáticas, dolorosas, de felicidade, todas foram diferentes. Sempre fui disponível, percebo quanto mais, gente, isso aí, vamos escrevendo, vou participar. Agora preste atenção aqui comigo, ó, 3, 2, 1, vamos lá. Aqui a gente tem como sua voz foi moldada. Nós temos o ambiente, nós temos o efeito e nós temos uma causa. Vocês vão escrever ou vocês vão pensar em qual desses ambientes vocês foram criadas. Vamos voltar lá na infância, porque a gente já nasce com o nosso perfil de essência. Mas a gente nasce e a gente é criado em um ambiente. Ali a gente vai moldando a nossa voz. Até 2 anos a gente aprende a falar, depois de 2 até 5 anos a gente começa a já entender o mundo de forma que eu consigo falar e pedir algo, minha mãe me traz. De 5 até 10 anos eu começo a me relacionar com amiguinhos, pessoas que vão comunicar. Então, tudo isso aqui, ó, o ambiente que você foi criada, ele era autoritário, rígido, punitivo, aquele ambiente que
os pais não deixavam você se expressar, eram rígidos, autoritários, tinha tudo muito certinho, era muito, muito autoritário mesmo. Eu preciso saber que se você viveu nesse ambiente, existe um efeito, existe uma causa, agora também na sua vida adulta. A Tânia viveu num ambiente mais rígido. Então, preste atenção para aquelas pessoas que viveram, que, gente, os nossos pais fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Inclusive, minha mãe também está nessa reunião aqui. Ela sabe que ela fez o melhor para a gente, aquilo que ela aprendeu com os pais da gente. Nós não estamos aqui para julgar o ambiente, nem julgar os nossos pais, nem julgar nada disso. Hoje nós somos adultas, podemos perceber e a gente pode mexer nisso. E tem como a gente evoluir, crescer. Então, a gente precisa só entender. O ambiente que eu vivi, o meu pai era rígido. Pai rígido. Isso, eu quero que vocês comecem a entender. O ambiente que eu fui criada era mais rígido, era punitivo, sempre estava ali de castigo, com a cara para pensar na parede. Era um ambiente muito mais frio, rígido. Sabe quando você chegava perto do seu pai, da sua mãe, você tremia nas bases, assim? Era um ambiente que realmente causava um pouco de medo. O efeito para pessoas que foram moldadas nesse ambiente, que cresceram ali, porque foi a nossa primeira escola dos nossos comportamentos, da nossa essência. Meu pai calava só no olhar. Isso aí, ambiente rígido. Vão colocando aqui para vocês entenderem. Olha como que é a virada de chave, hein? Essa aula aqui, gente, olha, tô dando gratuito para vocês. É uma aula paga de uma mentoria que eu dou. Então, aproveitem. Aproveitem, dê valor. E realmente estejam aqui no agora. Porque isso aqui vai ajudar vocês a entenderem por que vocês têm essa causa aqui na fase adulta. E como que eu vou poder ajudar vocês mais ainda, tá bom? Então, ó, ambiente autoritário tem um efeito das pessoas que falam com medo, que são inseguras e têm sempre ansiedade. O efeito que essa pessoa, que esse causou foi medo, insegurança e ansiedade. A causa da sua fala é se esconder, ter dificuldade de se posicionar e você fica muito presa ao perfeccionismo. Porque você tem que ser perfeita para não ser punida. Você tem que ser perfeita porque sabe que aquela cobrança é uma cobrança rígida, eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso trazer as melhores notas, eu preciso estar perfeita. Então, essa pessoa tem muita dificuldade de posicionar. Então, ela vive se escondendo. Aquela pessoa que foi criada num ambiente mais autoritário, punitivo, rígido, o efeito disso nessa pessoa é o medo, insegurança e ansiedade. E a causa que aparece ela fica se escondendo, tem dificuldade de se posicionar e é perfeccionista. Olha como que a gente vai percebendo. Ah, entendi a raiz. Eu até chego a arrepiar porque é um assunto profundo. A gente precisa entender. Por que eu me escondo? Por que eu tenho essa dificuldade de posicionar? Por que eu sou tão perfeccionista? Enquanto não está perfeito, eu não faço. Eu perco a oportunidade. Por quê? Você teve esse efeito na sua fala. Então, o efeito disso é a ansiedade. Começa a te dar ansiedade porque não está bom ainda. Começa a te trazer insegurança. Ai, não vou postar isso porque não está bom. Não vou falar meu valor ainda porque eu acho que ainda não estou perfeita para servir. E a gente acaba ficando ansiosa. É exatamente isso. Ambientes caóticos, sem escutativa. Sabe aquela família caótica? Todo mundo fala isso com todo mundo. É aquele trem doido. É igual a grande família mesmo. Sempre tem briga, sempre tem... Nossa, é um caos. É aquele ambiente que a criança fica até perdida. A criança começa a querer falar, não tem uma escuta, ninguém está ouvindo essa criança. A mãe está sempre ocupada, a mãe está falando, vai lá falar com seu pai, fala com sua mãe, fala com seu pai, vem cá, não sei o quê, mas não escuta nada. A criança tenta falar, mas ela não tem uma escuta ativa, porque o ambiente é caótico, é um ambiente de entra e sai de pessoas, não tem regras, não tem nada, não tem hora de dormir, hora de acordar, não tem hora de comer, é um ambiente caótico, onde aquela criança cresceu, ela mesma teve que se comportar como uma adulta. Então, o efeito disso é mente acelerada, carência, necessidade de aprovação. Esses ambientes, geralmente as famílias são caóticas, grandes,
é muita gente para ouvir, muitos filhos, vão criando assim, tudo debaixo da coxa mesmo, é o que dá para fazer, gente, é o que dá para fazer. O pai e a mãe estão fazendo o melhor que eles estão trazendo comida para dentro de casa, estão fazendo o que podem. Mas aí aquela criança vem, percebe a vida, e ela sempre vai ser muito acelerada, porque ela sempre também está correndo atrás de alguma coisa, igual a família caótica. Aquela família que tem briga, faz pazes, é caótica, não tem hora de comer, a criança chega da escola, não tem hora para ela fica sempre de um lado para o outro. Ah, hoje deixa ela assim, deixa ela assado, deixa mais assim, não sei o quê. A criança vai, no meio daquele tumulto, crescendo, percebendo a vida. Aí o efeito é isso. Ela tem uma mente acelerada, é carente e precisa de ter uma necessidade de aprovação. Às vezes o pai e a mãe trabalham muito, não tem tempo de escutar, não tem tempo de ensinar para casa, a criança vai crescendo, vai percebendo que ela precisa mesmo ter um autocuidado ali, se cuidar e vai fazendo a parte dela na vida, ela vai crescendo e percebendo, mas ela tem esse efeito. Ela vai ser uma criança acelerada, que muitas das vezes é hiperativa, é carente e precisa, ela tem uma necessidade de aprovação. Qual que é a causa dessa criança na vida adulta? Há uma fala confusa, emocional, sabe aquelas pessoas que tentam falar e começam a se emocionar e já começam a chorar? Não consegue nem finalizar o raciocínio? Aquela pessoa começa a falar, ela já não começa, ela não consegue chegar no raciocínio porque aquilo está tão doído nela que ela começa a chorar. Ela não consegue se posicionar, ela não tem um posicionamento, por isso que as pessoas fazem o que fazem com ela. Ela tem uma fala confusa, ninguém para ouvir ela. Ela é muito emocionada, chora à toa, não consegue falar. Se alguém fala alguma coisa com ela, ela leva para o coração e ela não consegue falar, começa a chorar. E ela sempre fica na defensiva. É uma adulta que não tem autorresponsabilidade consigo mesmo. Então a gente começa a prestar atenção. Olha, a causa está acontecendo aqui comigo. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu começo a chorar. Ou, por exemplo, eu começo a me irritar muito fácil. A pessoa só falou uma coisinha ali com aquela pessoa que ela poderia ouvir ou perguntar. Não entendi a pergunta, pode fazer de novo. Eu não sei, esse é o seu ponto de vista. Eu concordo, não concordo. Podemos conversar para isso melhorar. Conversa saudável. Mas ela vai lá e já ataca. Porque ela vai ficar sempre na defensiva. Porque às vezes dói ouvir alguma coisa. Ou aquilo ela acha que é com ela. A maioria dessas pessoas que são mais carentes, aceleradas e têm a necessidade de aprovação, elas acham que está todo mundo falando dela. Então ela fica ali sempre mais nessa parte emocional, na defensiva. Ah, você viu? Fulano falou que estava falando de mim, Ciclano está falando de mim. Então, é uma pessoa que realmente precisa entender. E tem perfis, gente, aqui, que têm mais a tendência comportamental desse efeito e dessa causa que vocês vão ver aqui para baixo. Agora, quando a gente vive... Gente, é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem esses dois ambientes que se destacam mais nas famílias brasileiras, que é o ambiente autoritário e o caótico. Gente, mas são famílias que se amam, tá? Tá tudo certo. Eu só quero que vocês entendam isso. Aquela família mais acolhedora, atenta à fala, são famílias que já são mais evoluídas espiritualmente, são famílias que têm mais acesso ao autoconhecimento, então elas já criam aquele ambiente onde os filhos são ouvidos. Olha só um minutinho, minha filha está falando o que agora? Não posso cortar essa criança, pode acabar de concluir o assunto. E essa criança também respeita quando o adulto está falando. São famílias que têm uma estrutura, um posicionamento muito bacana na criação dos seus filhos, porque as crianças também, não somente porque elas são crianças, elas também merecem serem ouvidas. Porque a pessoa já reparou em uma conversa onde tem uma criança conversando com um adulto chega, fala com o outro adulto fala, só um minutinho, deixa eu acabar de conversar com a adulta, que a mamãe já vai te dar atenção. Tira a criança daquela posição de autoridade, onde ela estava conversando em uma conversa, e dá atenção para o adulto. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? A criança estava tentando pegar uma linha de raciocínio para poder falar o que ela estava sentindo, o que ela precisava,
mas ela acaba sendo cortada. Então, nesse ambiente acolhedor, atento à fala, as famílias já prestam mais atenção nessas crianças, conseguem ouvir, perceber o que elas estão sentindo. Aí, o efeito é ser uma pessoa autêntica, espontânea, criativa. A causa, mas pessoas seguras, conectadas, são pessoas mais livres. Isso aqui é o sonho de todo mundo, né, gente? E mesmo assim, chegando aqui, na realidade, ainda também existem traumas, porque a criança, ela percebe a vida de forma diferente do adulto. Mesmo assim, ainda tem algo que a gente precisa trabalhar nessa adulta, porque ela também entendeu e percebeu a vida de uma forma diferente. Igual, por exemplo, eu tenho a minha filha aqui, a Maria Eduarda, que é de perfil analista. Ela teve, do meu lado, a escuta ativa. Toda vez que ela vinha falar comigo, eu prestava atenção, ouvia, percebia, sentia, conduzia, porque o papel do adulto é conduzir as emoções da criança, porque as crianças não têm essa parte ainda toda trabalhada das emoções, mas a pessoa que estava comigo, eu nessa relação tóxica, já era mais rígido, era um perfil totalmente oposto, rígido, e deixava a punição ali, olha, se não fizer isso, não tirar a nota boa, vai ser punida, não vai sair de casa, não vai fazer isso, não vai... Então, tinha eu que trabalhava uma escuta mais ativa, respeitosa, mas tinha outra pessoa ali que não fazia a mesma coisa. E tá tudo bem, cada um faz o que acha que faz sentido, mas eu tentava desconectar ela disso, explicar, mas mesmo assim, ela vem hoje na vida adulta, então, hoje, o que ela tem, hoje como analítica? Então, ela tem algumas partes de que ela viu, percebeu que hoje ela trabalha muito bem nela, mas a causa acontece. Então, não adianta ter só um ambiente acolhedor, mas existe uma professora que é mais rígida, é a experiência daquela pessoa lá. Às vezes, em casa, ela tem esse momento com os pais, mas ela sai para a vida, vai para a escola, chega lá na escola, tem uma professora que é rígida, que chama atenção, que puxa a orelha, que não tem essa conexão, essa comunicação mais assertiva. E também, às vezes, não tem uma comunicação não violenta, né? Então, tem perfis que já têm tendência a serem assim, a bloquear pessoas, porque eu sou assim. Então, isso a gente precisa trabalhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente fala com as pessoas, porque a gente acha que a gente deve tratar todo mundo igual a gente gostaria de ser tratada. Não. Você, às vezes, é um perfil mais rígido e tá tudo bem para você, meia palavra já serviu. Mas tem perfis que são mais doces, mais emocionais, que a gente precisa trabalhar com mais delicadeza. A gente não pode fazer isso com o outro. Falar da forma errônea que vai chegar a outra pessoa pode ser bloqueada. Então, a gente tem que perceber, olha, eu me conhecendo, agora eu conheço o outro, eu vou saber realmente estar numa relação, tanto de negócio, quanto uma relação com meus filhos, com meu marido, com pessoas. Então, isso aqui é para a vida. Não é só para quem precisa vender, para quem precisa montar o seu negócio com a sua essência. Isso aqui que nós estamos aprendendo é para vocês terem ganhos em todos os níveis da sua vida. Então, qual que é a tendência? A tendência comportamental. De, não posso errar, preciso provar que sou boa. Os dois perfis que mais tendem a ter esse comportamento é o analista e a planejadora. Porque a analista, ela foi criada, a essência dela ali ainda, ela foi criada num ambiente mais hostil, rígido. Então, ela cresce na vida, então ela fala, eu não posso errar. Eu preciso ser boa. Eu preciso ser a melhor. Eu vou olhar para os detalhes. E o que ela ganha com isso? Ela diminui seu valor, não merecimento, e ela não sabe nem passar o valor dela, o preço. Porque ela não consegue achar que ainda está bom. A planejadora, a mesma coisa. Por sempre estar à frente, planejando, e viveu nesse ambiente, como que eu vou fazer para sobreviver aqui? Eu vou planejar, eu vou fazer tudo para essas pessoas, para elas me verem, me enxergar, então eu não posso errar, eu preciso ser boazinha. O planejador é muito bonzinho. A planejadora falta entregar um mundo para você. A planejadora não sabe dizer não. A planejadora, ela acaba fazendo de tudo para continuar naquele ambiente, sendo amada pelas pessoas. O medo dela é realmente que as pessoas possam se afastar dela.
Então, a tendência comportamental, gente, isso é uma tendência, tá? Fique bem claro. Não é que todo perfil vai se comportar assim. Vivemos em ambiente diferente, com pessoas diferentes, tivemos experiências diferentes, então vamos ter também tendências a comportamentos diferentes. Às vezes, uma analista vai ser muito bem trabalhada, vai se comunicar muito bem, vai ser direto ao ponto e ela vai conseguir, porque a analista tem um coração muito grande. Então, ela quando ela está na sua melhor versão, ela vê coisas que ninguém vê, é como se fosse ali realmente uma loba, enxergando tudo. E quando a gente começa a perceber e entender, a gente vai avançando. A tendência comportamental da comunicadora e da executora, que são perfis mais extrovertidos, que gostam de pessoas, elas tendem a ser aceleradas, carentes e ainda precisam de aprovação. Aí você fala, mas você está falando que a executora precisa de aprovação? Quando ela está no seu negativo, ela precisa. Ela vai lá, vai precisar ser aprovada para ela poder fazer. Mas a carência dela é grande, ela é acelerada, como a comunicadora. A comunicadora, ela também sai falando pelas ventas, acelerada, tem hiperatividade, quando ela vive num ambiente também que é hostil, bagunçado, ela vai ter a tendência a ser assim. Aí a causa vai ser uma fala confusa, emocional e defensiva, da mesma forma. Então, quando a gente começa a entender, olha, aquela pessoa que fala, ela está muito emocional, porque ela está carente, ela precisa de uma aprovação, ela não está se reconhecendo, não está se encontrando, ela está presa nela. Ela está no modo sobrevivência. Esse modo sobrevivência não te deixa avançar. Tudo que você toma ali para fazer vai te travar, você não consegue avançar, porque você não sabe qual que é a sua essência e qual perfil que realmente está atuando ali, principalmente no meio. Onde que nós atuamos? No trabalho, em casa, nós temos um meio que chama o meio que me cobra. Atenção dos filhos, atenção do trabalho, atenção daquele ambiente. Então, a gente começa a entregar da gente aquilo que a gente precisa sobreviver. Mas quando a gente está na melhor versão, a gente entende o que a gente precisa entregar para o ambiente. A gente para de dar mais do que o ambiente precisa, do que a nossa demanda precisa. Então, quando o perfil está na sua essência, a pessoa é autêntica, espontânea, criativa, segura e conectada. E que pode falar comigo, eu vou abrir o microfone para uma pessoa. Me deixe saber, começou a chover aqui, deixa eu fechar minha janela. Peraí. Me deixe saber. Qual ambiente você acha que você realmente foi moldada? E se a causa que tudo isso aconteceu na sua vida é o que você está vivendo agora, nesse exato momento. O efeito e a causa. Me deixe saber. Ana, eu vivi nesse ambiente, realmente, eu sou acelerada, eu sou carente, eu tenho necessidade de aprovação. Nós somos um ambiente seguro e tranquilo, só para ver se isso está fazendo sentido para vocês. Quem vai querer falar? Levante a mão. Ana, Pode falar. Pode falar. Olá. Olá, nós estamos te ouvindo. Pode falar. Você foi criado em qual ambiente? No caso, eu aqui? É. Então, eu fui criada no ambiente assim, né? Eu perdi o pai com 10 e depois me mudamos para outra cidade. Lá minha mãe conheceu outra pessoa e viveu com essa pessoa. A pessoa judiou dela e eu fiquei assim numa casa de família, né? Foi bem difícil que um patrão mexeu comigo e tal. E eu cresci num ambiente assim, com muita revolta, muito rejeitada, não tive os apoios de pai e mãe, a mãe não tem estudo. E senti assim que eu fui abandonada por pai e mãe. Então eu cresci perdida, sabe? Literalmente perdida, sem apoio. Aí eu entrei numa casa onde me trataram bem. De madrugada esse patrão, nessa época, mexeu comigo. Aí saí, foi para outra casa, repetiu de novo. Então eu cresci totalmente perdida. E sou sozinha até hoje, né? Casei, meu marido morreu, aí tive um filho.
Depois conheci essa outra pessoa que não deu certo e tô seguindo a vida, né? Hoje eu tenho meus 53 anos, parece que agora nessa época que agora as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Porque eu era uma pessoa que não sabia falar não, que eu tinha medo de tudo. Tudo que você está falando é verdade. É uma pessoa que eu tinha medo de falar não, medo de tudo, tudo, tinha muito medo, né? Tinha medo de agir, tinha medo de tudo. Então eu fiquei literalmente perdida. Não tinha apoio, não conseguia me desenvolver em nada, né? E foi esse o ambiente. Inclusive, eu, depois, num particular, quero até falar com você. Mas esse Ok. foi o ambiente onde eu fui me sentir. Chorava muito, né? Você até falou agora há pouco. A pessoa tem medo, ela é insegura, ela chora, ela faz uma. Assim, ela é uma pessoa que, dentro da gente, eu pelo menos, eu não sou aquela pessoa. E eu cansei de viver assim, sabe? Uhum. Porque eu queria a atenção das pessoas. Eu queria que as pessoas me enxergassem. Tipo, "Ô, você tá aí?" Então, por causa disso, eu era uma pessoa que eu agradava demais, dava muito presente, né? Eu fazia tudo para agradar as amigas, para ter ali uma amiga, uma pessoa do meu lado. E sempre tive decepção com amiga, tudo. Deus me livre, só quem vive isso que a gente fala, meu Deus, não é normal a vida dessa. Não é normal, nada vai, nada flui, nada acontece, você não tinha apoio, né? E foi isso, minha vida. Foi assim, uma gaiola de muito medo e insegurança. Era uma pessoa indefinida, não sabia, sabe? Não começava uma coisa, não terminava. Aí umas coisas assim que Deus me livre. E aí tive aquele relacionamento, né, que me prejudicou muito. Agora hoje, acho que de tanto que eu passei, agora, de uns meses para cá, as coisas tá indo, porque eu tô aprendendo muita coisa, né? Buscando aqui na internet, né? Porque a internet tem um lado que ela ajuda, como foi bom te conhecer, você está nos ajudando, e também tem um lado, se você não tomar cuidado, você fica pior. No meu caso, eu busco as coisas boas, né? Tô aprendendo, Ok. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? imagina. Então, gente, vocês viram aí a história. Pode fechar seu microfone, isso. É, a história dela. E assim a gente vai também na vida. Ela passou por ambientes tanto rígidos quanto caóticos, então ela tem aqui, dentro desse nível de gráfico, várias causas e efeitos aqui que acontecem. Aprovação, emocional, defensiva, merecimento, tudo isso vai no chão. Quando eu falei com vocês que realmente eu fui me conhecendo e fui me percebendo, quando a gente é criança, a mãe tá aqui a mãe tá aqui na reunião, eu vou falar com vocês uma coisa aqui que é muito de casa mesmo. Quando eu comecei a me conhecer, eu fui conversar com meus pais e agradeci por ter cuidado de mim, por ter me ensinado a viver, a tudo que eles fizeram de melhor. E que quando eu era criança, eu me recordei de um abandono. E só que eles não estavam me abandonando. A criança, a nossa criança, ela tem uma leitura diferente da vida. Meu pai ficou até nervoso e falou: nunca abandonei filho nenhum. Mas os pais da gente, eles estão, assim, sempre fazendo o melhor. Quando minha mãe teve minha irmã, ela ficou internada no hospital, ficou uma semana lá, porque minha irmã nasceu com um probleminha que precisou de ficar internada. Meu pai e minha mãe não tinham como deixar eu na casa de ninguém, deixou na casa da minha avó. A criança, com 2 anos, acho que estou sendo abandonada, fiquei mais de uma semana na casa da minha avó. Achei que a minha avó já tinha pegado para me criar. Meu pai não tinha tempo de passar lá e me ver, o tempo que ele tinha sair do trabalho e ver a mãe no hospital. Então, a criança, aquilo me. Por que que eu tinha essa necessidade, sempre, mesmo entendendo que meu perfil era comunicadora, eu tinha essa necessidade de agradar todo mundo, eu falava mais do que precisava, eu tentava preencher o ambiente com a minha comunicação, eu tentava falar na frente das pessoas, eu interrompia as pessoas porque eu não queria perder a atenção delas. Medo de alguém me abandonar ali no momento que eu estava conversando, que a minha voz fosse diminuir. Então, a gente começa a entender e ressignificar. Olha, aquilo que aconteceu, tá tudo bem, você só estava ficando na casa da sua avó para ficar ali protegida. Protegida e amada. Enquanto a mãe estava lá tendo a minha irmã. Mas aí a gente cresce na vida achando que a gente sempre foi abandonado por alguma coisa. Enfim, a gente precisa realmente entender que agora nós somos adultas, precisamos mexer,
Precisamos entender para a gente conseguir avançar. Para isso não te doer mais. Para isso, para você chegar aqui e falar assim, olha, agora eu confio em mim, eu posso falar com mais calma, as pessoas vão me ouvir, eu preciso me posicionar melhor, eu posso dizer não, que tá tudo bem, quem me ama vai continuar comigo. Eu preciso aprender a falar o valor que eu cobro, porque o meu tempo, as minhas qualificações me levam a acreditar que eu mereço cobrar esse valor. E quem não quiser pagar o valor que eu cobro, aquilo não é sobre mim, é sobre a pessoa. E quando você percebe e entende que você pode, você deve se colocar realmente em primeiro lugar, colocar você num lugar de destaque, porque você coloca todo mundo num lugar de destaque. Mas quando é você, você se diminui. Quando é você, você fala, não, para mim não. Você compra o melhor perfume para dar de presente para alguém, você compra a melhor roupa para dar para alguém, um presente lindo, maravilhoso, que custou lá quase seu salário todo. Mas quando você vai comprar algo para você, você fala, ai, agora eu não posso. Agora eu não posso fazer isso. Mas para outra pessoa você pode. Olha como que isso é ser injusta com você. Só quem não se conhece que faz essas coisas, que toma para si aquilo como grande demais. Quando você começa a conhecer e perceber, entender como que tá ali a sua energia de perfil, sua autoestima, a sua tomada de decisões, a sua incitabilidade. Mesma hora que você anima a fazer uma coisa, você desanima. Ah, vamos ali, vamos fazer esse projeto? Vamos! Depois, não quero mais não. Vou ficar por aqui mesmo. Aí você começa a entender que você precisa se conhecer. Você tem que entender o ambiente, aquilo que está te dando energia, aquilo que está te sabotando. Ficar de cara, assim, ó, com o seu sabotador. Foi isso que eu fiz comigo. Lá em 2019, entender quem eu era e quem estava me sabotando. Eu mesma. Eu mesma permiti que o outro fizesse comigo aquilo que ele queria fazer. O outro falava, olha, essa roupa não ficou boa para você. Achei que não te valorizou. Aí eu ia lá, trocava a roupa. Olha, essa cor de batom não fica bom em você. A pessoa vai lá e troca. Aí você vai falando, você vai ficando cada vez mais insegura. Você não sabe mais o que fazer. Aí você fala assim, olha, tá bom assim? A pessoa fala, tá ótimo, vai assim mesmo. Aí você sai, autoestima no limbo, com um poder de decisão muito fraco, você não tem. A pessoa fala o que você quer comer, não, o que vocês pedirem tá bom. Você não sabe nem o que você quer comer. Você não consegue decidir o que você quer comer. Você não consegue decidir a roupa que você quer vestir. Você não consegue decidir se vai levantar e fazer algo por você, sozinha. Me libertei em 2017. Sair e ver a vida com outros olhos. Eva tá aqui, a Eva, ela já passeou nos perfis comportamentais dela, entende quem é a essência dela, como ela se comporta, o que é. Quando ela se percebe, ela fala, nossa, hoje eu tô mais ríspida, deixa eu consertar aqui, eu preciso ter uma boa relação com a minha família, com a minha filha. Porque minha filha está fazendo isso, por que ela está se comportando dessa forma? Entender o que eu vou mostrar para vocês aqui, essa noite, isso aqui para mim, gente, é o passaporte da gente encontrar realmente a nossa melhor versão, a gente parar de dar cabeçada na vida, tá? Isso aqui realmente vai ajudar vocês a terem voz. Tá aqui, a Eva foi uma das alunas citadas lá no Sou Mais Eu, que nosso encontro. Ela realmente começou a ver a filha dela de forma diferente, depois que ela entendeu todos os seus sabotadores. A Eva, pode falar, Eva, a Eva realmente abriu a cabeça dela depois da devolutiva do diagnóstico. Fala um pouquinho para as meninas aí. Seu microfone está ativado. Boa noite. Eu estava esperando essa hora para eu falar, porque realmente, depois que a gente conversou, que a Ana fez a minha análise,
foi muito diferente a viver, né? Foi muito mais paz. Na verdade, me trouxe paz, porque eu vivi em conflito, né? Minha filha, ela é minha colaboradora, trabalha comigo, e a gente tinha conflitos diários, diários mesmo, sobre a forma dela pensar que eu não compreendia, porque justamente o que a Ana falou, né? A gente entende que o outro, como eu falo? Mostrar o comportamento para outra pessoa do mesmo que você sente. E não é assim. Cada pessoa sente diferente até a gente conhecer, né, o próprio perfil e o perfil do outro para entender esse comportamento. Então, eu comecei a perceber que coisas minúsculas, assim, era para mim que não significava nada, para ela eram coisas imensas, absurdas. E em vez de eu achar que isso era bobo, eu comecei a entender que era importante. Então, esse olhar de saber a importância dela, né? Melhorou muito. Até hoje, né? Minha filha já não mora mais comigo, já é mãe. E todas as conversas que ela continua sendo minha colaboradora, então quando eu tenho algo para cobrar dela, já uso de uma forma diferente para falar, porque eu sei que ela vai me dar o retorno que eu preciso, e não a gente vai entrar em conflito. Então, acho que desde então nunca mais entramos em conflito. Ô, gente, ela nunca mais entrou em conflito com a Lívia. As duas, elas fizeram a devolutiva juntas. A primeira, a Eva veio e falou assim, não, Ana, minha filha precisa disso também. Então, eu já quero fazer com ela. Aí ela veio, meio ressabiada, com o perfil dela é bem mais diferente. Ela falou, eu vou e veio. E foi libertador. A Lívia conversa comigo até hoje, fala que como foi bom você perceber ela, meu Deus, você abriu uma porta no coração da minha mãe, que a minha mãe começou a me enxergar. A minha mãe começou a ver como eu funciono. Então, a Eva vai lá, aperta o botãozinho dela e ela tem o resultado com a filha dela, que também trabalha juntas. Imagina, gente, famílias que trabalham juntas, pessoas que estão ali todo dia, a gente tem que perceber, conhecer, para a gente respeitar o espaço do outro, tratar o outro como ele merece. Aquilo que a Eva falou aqui, ó, aquilo que era pequenininho para ela, eu falei, Eva, isso para você é tão pequeno, mas para ela é muito grande, você está falando dessa forma. Olha aqui, o seu perfil, ele é um perfil mais assim, e você precisa que entender que ela não funciona como você. A velocidade que você tem não é a mesma velocidade que ela. Você está sabotando ainda ela e bloqueando ela a avançar. Deixa ela ir no tempo dela. E até assim, tipo, eu sou a pessoa que acorda cedo, né? Eu acordo 5 da manhã, minha vida começa 5 da manhã, eu acordo já, pufo. Ela não. Ela acorda mais tarde, ela dorme mais tarde, né? Também, tipo, eu durmo aqui 9h30, 10 horas, ela vai dormir meia-noite trabalhando. E então eu dava bom dia para ela muito cedo, e ela acordava para tomar café, eu já despejava aquele monte de coisa. E ela, mãe, eu nem acordei. Aí entende? Aí até isso a gente aprende que pessoas têm tempos diferentes, porque a rotina é diferente, né? Eu tenho uma rotina de dormir cedo e acordar cedo. E ela dorme tarde e acorda mais tarde. Então, hoje, quando alguém fala ainda estar dormindo, eu falei, você não sabe que hora ela foi dormir. Eu já corrijo. É diferente. Então, várias coisas hoje, como eu já compreendo também, que ela é melhor, trabalha melhor assim, né? Ou tem a vida, a rotina dela mais no outro horário, também já não cobro, né? Então, assim, tudo isso antes de falar, não só com ela, com outras pessoas também. Isso também me aproximou muito da minha mãe, viu? Isso é muito bom saber. Muito, muito mesmo, porque hoje eu consigo ouvir ela e compreender ela. Antes eu só disse, mãe, não faz isso, mãe, não fala isso, mãe, não isso, está errado. Hoje não, eu já sei por que é que ela fala assim. Ela tem uma história, né, atrás. Então, quando ela fala, isso eu super entendo, mãe, que esse jeito aí você vai pensar e falar assim, mas eu não só pensar e antes de dizer para alguém isso, né, que alguém não vai conseguir interpretar, entendeu? Isso também me ajudou muito com a relação com a minha mãe, demais. É muito bom. Quando a gente se conhece, a gente se percebe e a gente percebe o outro. Isso é libertador. Você sabe como você vai atender o seu cliente, porque o seu cliente vai te mostrar um comportamento que você já conhece ali dos perfis, você vai tratar, você vai apertar o botão que ele quer ouvir. As relações de casa vão começar a melhorar. Tudo isso, gente, tudo isso é ganho. Então, aqui, a sua voz pode pode ter vindo de um ambiente que sufocou, mas isso não precisa definir você. É aqui que a gente mexe. Foi aí que a Eva foi lá mexer. A sua voz de essência está aí. Ela chegou. Ela está aí, ela quer sair. Todas vocês que estão aqui,
vocês vieram por um motivo, por uma causa. Algum vídeo causou um efeito em vocês também. Que na hora que eu falei alguma coisa, eu falei, eu preciso ouvir isso. Eu preciso entender aqui. Porque a nossa alma começa a dar indicadores que não tá bom. A gente precisa avançar. Pode falar, Eva. Então, é porque eu vi agora a Daniela, eu acho que falou que ela disse que não sei quem sou. Então, eu passei também com a Ana também comenta sobre isso, eu passei por essa situação também de chegar ao ponto de uma época da minha vida que eu também não sabia quem eu era. Também saí de um relacionamento difícil e que eu fui para o supermercado a primeira vez e eu não sabia o que comprar. Porque eu nunca tinha escolhido algo para mim, né? Então, assim, quando a gente se conhece, é lógico que isso não é um desabrochar, né? O primeiro momento que você faz uma análise, você vai desabrochando, e aí você vai buscando outras coisas e vai evoluindo. E, tipo, hoje eu estou vivendo a minha melhor fase. Nesse sentido de que eu me conheço, hoje eu sei. Antes, quando me perguntava quem era a Eva, eu falava Eva profissional. Hoje eu não, hoje eu sou a Eva mais completa, né? Eu já falo sobre mim de forma eu, porque antes não tinha esse espaço meu, né? Agora eu tenho um espaço que é só meu, é para mim. Ai, gente, eu babo nas minhas alunas mesmo, sabe por quê? Porque eu babo aqui, porque além de ter um carinho, uma conexão muito grande, ser uma mentora que realmente fica feliz pelo estado de graça, de evolução delas, eu sei, eu conheço, a gente se torna muito próximo. E ver a Eva falando isso hoje me emociona, me deixa realmente muito feliz, porque como foi especial se conhecer, se perceber, entender, ter boas relações. Ela quando falava ela só falava da profissão dela, e ela não é a profissão, ela está fotógrafa. Ela está ali, mas ela é muito mais do que aquilo. É uma mulher carinhosa, é uma mulher que percebe a vida, que mora no corpo, tem energia, é alegre, é criativa, eu chamo ela de criativa. Então, hoje ela é livre nisso. Gente, eu chego a arrepiar, porque é muito bom quando a gente sai realmente na nossa melhor versão. O meu convite para vocês aqui é experienciar isso aqui, gente, ó. Perfil de essência, para quem não sabe, tá tendo experiência aqui agora comigo. Esses 4 perfis moram na gente. Tanto a executora, quanto a comunicadora, a planejadora e a analista. Os 2 grupos de cima são pessoas que moram mais no corpo, que têm mais energia, que gostam de pessoas. Planejadora e analista, elas moram na cabeça. Quando a gente vai lá perturbar a vida delas, elas perdem energia. Eu sou um perfil comunicadora e executora. Imagina a energia que eu tenho. Eu tenho energia demais para pessoas. E hoje, né, estou avançando dentro do meu planejador, dentro da minha analista também. A gente tem todos esses recursos, mas somente um é a sua essência. Somente um perfil ali define como você reage, como você se comporta, como você fala. E esse perfil brilha dentro de você. Você usa os outros para recursos. Eu tenho, por exemplo, a executora. Nós temos a Bianca, que está aqui também na nossa reunião. Ela é executora, mas ela é comunicadora de segunda instância. A Bianca, ela sabe muito bem que ela gosta de desafios, que ela é acelerada. Então, o que a gente faz para ela ter ganhos? Olha, você tem que olhar para cá, as pessoas que trabalham com você não são tão aceleradas. Às vezes os conflitos estão existindo porque você está cobrando do outro aquilo que você não tem. Tem uma paz, um sossego na alma. Você quer andar mais rápido, o outro está lá, só vivendo a vida dele. Coitada pessoa. O tanto que a gente exprime as pessoas que moram na cabeça. Vão, se adianta, vai logo. Então a gente começa a entender que os perfis comportamentais, as pessoas que a gente convive são diferentes. A gente também é diferente do outro. E a gente, quando começa a se conhecer, a gente começa a falar com o outro, a se posicionar, olha, para mim eu preciso do meu tempo, eu preciso avançar, eu preciso planejar. Cada perfil precisa de algo para avançar, porque senão vai inseguro, não consegue ter bons resultados, faz 2 vezes. O executor, a executora, né? Ela vai lá, faz, depois que ela chega no lugar, ela pensa, o que era para fazer mesmo? Ela tem que voltar, pegar as informações e falar, eu acho que eu esqueci o que é para fazer mesmo. Olha o tempo que ela gastou indo, porque ela só queria fazer, e ainda arrastar o povo com ela para fazer, e nem sabia o que era fazer, porque nem ouviu direito. E sai andando. A comunicadora, de tanto que ela precisa trabalhar, fica lá conversando, batendo papo com
história e não chega no seu ponto. A planejadora, ela planeja e fica com medo de avançar, porque foi criado um ambiente que ela precisava ser perfeita, então ela nunca coloca os planos para fora. Aí ela fica murcha dentro, analisa de tanto que a cabeça dela explode, que ela pensa tanto, lê bula de remédio, que ela nem toma o remédio para salvar a vida dela. Então, olha como esses 4 perfis, cada um age de uma forma, sente de uma forma, vê a vida de uma forma, e a gente vive tudo junto e misturado. Todo mundo vive junto. Inclusive esses 4 dentro da gente também. Tem hora que o ambiente está te pedindo para ser mais executora, você é aquela lentidão, aí você acaba perdendo um pouco de energia do perfil, porque você não sabe que você é planejadora. Você começa a se cobrar ou querer parecer com outra pessoa, sendo que você não vai avançar com ela. Sua comunicação vai ser diferente da dela, o seu agir, o seu pensar. Você acha que uma planejadora fala nessa velocidade que eu falo, gente? Nunca. A comunicação da planejadora é aquela coisa calma. Parece quase uma monja falando. Olha, sim, Eva, a Eva hoje é planejadora comunicadora. Ela tem perfis aí que são primos. Porque antes ela se comunicava e não planejava. E ela percebeu que ela precisava disso, porque ela ama rotina. Tira a Eva da rotina dela e fala com ela, vamos abrir um caminho aqui. Ela fala, não, eu já fiz esse caminho, não me tira daqui, por favor. Ela vai saber que ela precisa de muita energia para abrir uma nova ideia na cabeça dela. Ela já planejou, já sentiu, validou e fala, agora vamos fazer meu plano. Aí, às vezes, não conta com as variáveis, né? Pode chover, ela, ixi, chuva, não sei o que eu vou fazer. Então, olha como que é um absurdo a gente entender como cada perfil funciona. Eva vai falar. Pode falar, Eva. Pois é, mas antes eu não era, viu, essa planejadora, não. Não Eu é. era só executora. Eu ia, só queria fazer. Só queria fazer. E com isso eu perdia tempo, dinheiro Uhum, e não fazia o serviço direito porque eu não tinha planejado, né? Muitas exatamente. vezes dava certo, muitas vezes, mas também muitas vezes dava errado. Hoje não, hoje eu estou planejadora. Eu estou chamando a comunicadora mais para ação, viu? Que ela está meio tímida, mas eu estou chamando ela. Exatamente. É Mas eu preciso. tô bem assim, eu passei um bom tempo nessa de chamar a minha planejadora para ação e funcionou muito bem. Quando eu Muito bem. chamei ela para ação, funcionou muito, porque antes, como você falou, que hoje eu não troco a minha rotina por nada, mas antes eu odiava a rotina. É. Já hoje não. A minha rotina é totalmente isso, não é negociável. E a gente começa a trabalhar esses perfis para chamar os perfis que realmente vão ajudar ela a ter, né, avançar. A Eva realmente era muito executora. Quando ela trouxe a planejadora dela e ela falou assim: olha, vamos agora respirar, se acalmar, ter uma rotina, porque eu sei que você quer sair correndo para fazer. Mas não adianta a gente chegar lá e a gente ainda ter que voltar para pegar mais informações. Olha como começa a fazer sentido. Porque a comunicadora, ela pode ter facilidade para conectar, inspirar pessoas, mas ela precisa desenvolver também o foco, a consistência. Cada perfil precisa desenvolver algo ali. A planejadora, por exemplo, ela pode construir relações profundas, ambientes seguros, calmos, tranquilos, acolhedores, mas ela precisa desenvolver também o posicionamento, porque senão a velocidade dela não, fica parada ali, ela só fica tentando agradar. Então, ela fica ali paradinha, só planejando, mas a gente precisa falar assim, olha, vamos avançar, planejadora. Você já planejou, agora vamos chamar a sua executora. Então, analista, ela pode ter profundidade, estratégia, mas pode precisar evitar aquela busca incessante pela perfeição, aquilo que fica impedindo ela a avançar na vida. Então, cada perfil precisa realmente ser trabalhado, porque quando você não conhece os seus padrões, eles podem controlar você. Quando você começa a conhecer eles, foi o que a Eva fez, ela começou a ter mais ganhos, consciência, a nossa consciência vai abrindo de uma forma surreal. Por que foi só um ajuste aqui que eu fiz esse perfil, eu comecei a entender, agora eu sei que eu preciso do comunicador, então aqui já trabalhei, a minha essência está aqui guardada, e a sua essência vai te agradecer, seu perfil de essência vai te agradecer, porque você agora não está metendo pés pelas mãos, tá indo de qualquer jeito na vida, não tá sentindo esse buraco, essa falta, porque agora você sabe o que te dói. Porque, olha, todas as alunas minhas, tá, a Eva aqui, tem mais a Bianca, todas tiveram um ganho extraordinário, em todos os níveis da vida, com pessoa, social, negócio, clareza, identidade, autoestima.
Gente, quando a autoestima está em baixa, é porque você não está se aprovando. A autoestima não é só beleza. Ah, vou passar um batom. Isso é efêmero demais. É momentâneo. A gente vai lá, a Eva é fotógrafa, assim como eu também. Aí a gente vai lá, faz uma foto bonita, se sente, posta no Instagram, passou, a sua autoestima caiu lá de novo. Quem consegue viver assim, nesse alto e baixo? Não é só ir lá fazer uma foto, a gente consegue realmente mudar toda, né, aquele sentimento daquela mulher que está caída quando a gente faz um ensaio para ela, mas isso vai ser efêmero, vai passar. Aí ela vai ficar dependente de fazer um próximo ensaio, vou fazer mais um ensaio, porque aquilo que ela acessou foi tão bom, um gostinho assim de poder, de se sentir confiante, aí ela vai querer mais um ensaio. Então, aquilo vai ser especial para ela. Mas se ela não mexer aqui dentro, ela pode fazer vários, milhares de ensaios, pode fazer as melhores maquiagens, vestir a melhor roupa, e ela vai estar destruída. Aí o social dela, tudo, a comunicação dela vai estar confusa. Aí nem gosta de tirar foto. Dani, quando a gente chega nesse estado, Dani, você precisa muito se mapear. Precisa fazer o diagnóstico, né, Eva? Porque quando a gente realmente faz isso, eu vou abrir a oportunidade de vocês fazerem aqui muito baratinho, porque muita gente não pôde entrar na mentoria, sabe, Eva? Aquela mentoria que você fez bem mais cara. Muita gente não pôde. Então, o que eu conversei com a minha equipe? Vamos fazer algo, porque tem muita mulher aqui, Eva. Eu recebi várias mensagens no direct, muita gente precisando realmente. Ô, Ana, eu não consigo ser produtiva mais, eu não consigo ter inteligência emocional. Se alguém fala que me ama, eu já tô ali amando aquela pessoa, tomando, sabe? Tomando muito prejuízo com isso na relação. Qualquer pessoa que fala assim, você é linda, eu já tô amando aquela pessoa. Gente do céu, a gente precisa se conhecer, se perceber, porque a autoconfiança precisa vir de dentro. A liderança, a gestão do seu tempo, principalmente quando você aprende isso, a mexer com, sabe? Com o seu tempo, fazendo rotina, ganhando. A gente vai ficando tão feliz, a gente dorme tão satisfeita de falar assim, meu Deus do céu, eu estou conseguindo ter produtividade, resultado, eu estou conseguindo falar com aquela pessoa. Gente, eu fechei um negócio agora, porque eu estou me sentindo confiante. Gente, venda energia. Venda energia. Se você estiver sem energia, você não vai vender nem água no deserto. O pessoal fala, não vou comprar essa água do você, não, filho. Não, ninguém está parando para ouvir as pessoas que estão ali no lugar de vítimas. O mundo para ouvir uma pessoa que é protagonista da sua história, que está ali falando, se mostrando o seu posicionamento. Então, eu vou acordar todas vocês, mulheres, vou falar, realmente, o que a gente vai mexer vai ser surreal. Então, vocês vão trabalhar, a gente vai fazer isso para vocês aqui. Ó, você quer entender a verdade, como ela funciona? Como você funciona de verdade, os seus botões, como que tá a sua autoestima? São mais de 50 características sobre você esse laudo. Então, você fica meio desacreditada quando aquele laudo sai ali. A Eva mesmo fez 2 vezes. A Eva vai levantar a mão aqui para continuar. Tá, deixa eu falar rapidinho, é porque tô vendo as meninas falando aqui que precisa, que estão assim, e deixa eu contar. Quando eu falei com a Ana deve lembrar que eu passei a primeira sessão toda chorando, né, Ana? Eu lembro, claro. Chorando porque eu estava com a baixa autoestima, eu estava muito mal naquela época, muito mal mesmo. E eu tenho um print ainda daquelas danças, né, que você me mandou, e eu tô chorando em todos os prints, porque doía muito. Doía, e não era só o conflito com a minha filha, era conflito comigo mesma, né? Eu estava em conflito comigo mesma. Então, assim, realmente foi um ponto de partida para muita coisa para mim, sabe? Naquela época, ter me entendido ali foi muito bom. Eu tô falando isso, e eu até falando muito aqui, mas é porque vocês vão falando e eu vou me identificando, e eu quero realmente mostrar quanto que isso foi importante. Né? Muito, É você praticar também, botar em prática, tá? É fazer e colocar em prática, porque a Ana não só fez análise, mas ela me deu um caminho para seguir. muito bom. E é isso que Foi eu quero sério. fazer com todas as meninas aqui. É. Porque E não adianta só perceber, muita gente faz aqueles testes na internet, tá? E o que você vai fazer com isso aqui, agora, se você não tiver pelo menos uma pessoa ali para te direcionar? Isso vai te adoecer. Isso aqui é uma pílula mágica para você mesmo. Você se conhecer. Quando você começar a tomar você, a sua essência, você de volta para sua casa, ó, realmente a doença passa. Eu emagreci 15 quilos depois que eu me conheci. O peso que eu carregava em mim não era só meu. Era tudo aquilo que eu pegava de todo mundo.
pegava um do outro, aceitava coisa, aceitava, tá. Então, a gente vai, o corpo vai falando, o corpo vai sentindo quando você está fora de si, quando você está fora da sua essência. O ganho que a gente tem é muito grande, a gente se mapeando, a gente tendo laudo, tendo uma devolutiva, uma condução para o que você tem que fazer. Eu não precisava estar fazendo isso, a Eva sabe disso. Uhum. Eu sou fotógrafa, sou analista comportamental, mas, Ana, você precisava estar fazendo isso? Não precisava não. Mas Mas é eu porque fui... a Ana age com o coração, né, Ana? Você tem um coração gigante, de verdade. A Ana, como você disse, você pega pela mão e bora ali. Mas E é assim mesmo que ela faz, viu? quando Deus te levanta por alguma coisa, você fica insistindo ali. Você fica insistindo. Eu tenho uma profissão também. Eu sou fotógrafa, sou mentora para fotógrafas, sou mentora para palestrantes. A Eva já fez várias mentorias. Bianca está aqui. Eu estou trabalhando toda a parte da empresa de brand da Bianca. A Bianca não está fazendo só, ela está fazendo uma mentoria voltada para o negócio dela, que ela tem uma clínica de estética. Eu não precisava, mas eu quero. Olha a diferença. Eu quero poder ajudar vocês também. Porque isso, quando a gente vê o caminho, a Eva está aqui, ó, a Eva não precisava ficar falando isso aqui não, que eu não pedi para ela, nem combinei com ela, não. Ela veio porque ela quis vir para a aula. A Eva está aqui porque ela quis, ela só quis estar aqui. Ainda falei, chamei Lívia também, Maria está com um menino pequeno para ela assistir, para a gente voltar aqui, porque a gente estava com saudade de se encontrar. A Eva falou, tô com muita Eu saudade. fiquei super feliz quando ela disse, vem para a reunião, claro. A resposta Não, foi só essa, eu claro. não pedi ela para falar nada aqui, gente. Eu não pedi ela para poder dar depoimento para vocês, não. Não mesmo. Tanto que, ó, a única coisa que eu escrevi aqui foi isso aqui, ó. Eu ainda virei para minha equipe e falei, olha, eu não quero que nenhuma aluna precisa lá falar, que dá depoimento social, porque quem não quiser está perdendo uma coisa assim maravilhosa. Não é para mim, não tem como eu fazer para você o que você precisa fazer. Eu falava muito com a minha filha, tem como a mãe comer para você? Não tem. Você precisa comer. Você precisa beber água. Você está fazendo isso por você, para você ficar saudável, para você crescer. Eu posso estudar para você? Não posso. Você que precisa. Eu estou aqui só te conduzindo. Então, aqui, ó, eu só falei aqui com vocês, ó, todas as minhas alunas tiveram ganhos. Isso aqui já é minha prova social. Quem quisesse procurar realmente, se fosse na internet, porque tem, eu dei lá. A minha equipe falou, não, Ana, nem precisa de mostrar hoje lá, se você quer abrir realmente esse espaço para as meninas que não entraram na mentoria, vai lá, mostra para elas a devolutiva. Tem muita gente precisando. Eu olhei para a turminha que ficou de fora e falei, meu Deus, essas mulheres não podem ficar aqui. Elas vieram numa jornada, eu preciso abrir um outro caminho para elas. É o que nós estamos fazendo aqui. Abrindo outro caminho. Não pode, porque a mentoria realmente foi um valor muito mais alto, porque ficar 6 meses com vocês vai demandar tempo. A Eva já pagou valor muito mais alto em mentoria comigo, porque eu fiquei foi muito mais tempo. Então, hoje, vocês não vão precisar pagar um absurdo para poder fazer esse laudo aqui, uma devolutiva comigo, coletiva. Vocês vão se conhecer. Vocês vão só perder a oportunidade, se vocês não quiserem. Porque eu olhei, eu percebi, eu ajudei. Quando eu fui ler o questionário de vocês, eu vi que muitas dores ali, e ainda estavam ali, falei, tá, e agora, o que eu faço com essas mulheres que vieram até aqui comigo, que não entraram para a mentoria, não foram todas que entraram, algumas entraram, mas não foram todas, o que eu faço? Eu falei, não, eu com a minha equipe, eu falei, olha, a gente precisa abrir pelo menos uma devolutiva para elas precisam de laudo, elas precisam se conhecer, em outra oportunidade, tenho certeza que elas vão conseguir vir para a mentoria, isso aqui para vocês vão ser muito baratinho, tá? A Eva não pagou isso não, pagou muito mais. Você quer entender de verdade? Vamos lá, e aqui vou mostrar. Isso aqui, gente, é o nosso laudo. A Eva já conhece, ela deve sentir algo bom quando ela olha para isso. São muitas folhas, não, aqui é só o cabeçalho, tá? Aqui a gente vai mostrar para vocês aqui, quando vocês receberem um laudo de vocês, quanto que você tem de executor, quanto você tem de comunicador, quanto você tem de planejador, quanto você tem de analista. Qual que é o seu perfil de essência? Nem sempre ele aparece na frente, mas ele aparece bem nos indicadores que estão embaixo, naquilo como você percebe a vida, como você age, como você toma decisões. E quando a gente vê assim, olha, meu executor está alto, meu comunicador está alto, meu planejador está baixo, meu analista baixo, a gente sabe onde que a gente precisa começar a mexer. Porque só sair executando você não vai ter o resultado necessário. Então, você recebe um laudo
com vários indicadores, os gráficos, como estão, se você está com a autoestima baixa, energia baixa, se sua flexibilidade está rígida, sua incitabilidade, você começa um projeto e apaga muito rápido, a gente vai saber, é um diagnóstico, é um raio-x profundo, é como se a gente fosse fazer um exame de sangue. No exame de sangue, sai lá, olha, colesterol alto, ferritina baixa, aí você fala assim, minha B12 tá baixa, por isso que eu tô tão para baixo, porque a minha B12 tá lá embaixo. Aí você vai entender, olha, a quantidade de ferro no meu sangue tá baixa, eu preciso, porque é isso que me dá energia. A gente precisa de vitamina no corpo para a gente se movimentar. Aqui no raio-x da nossa essência, a gente precisa entender quais comportamentos, quais perfis que estão em baixa para a gente poder trabalhar. A Eva percebeu que o planejador estava baixo, foi lá, começou a mexer. A Bianca também começou a entender que o planejador dela está baixo, nós estamos mexendo no planejador dela. Quando a gente começa a mexer, a trabalhar, e eu vou dando a condução ali para vocês, olha, vamos fazer isso, vamos colocar aqui, vamos fazer isso, vocês começam a ter uma amplitude. Agora eu sei qual que é a minha essência, como eu funciono, o que eu estou sentindo e por que eu estou tomando essas decisões. Hoje eu virei para uma pessoa que ela estava aqui e agora ela saiu, mas ela já está dentro da mentoria, então hoje nós estamos começando, eu falei, olha, por que os seus níveis estão baixos aqui? Porque você está extremamente alto aqui, todo excesso é uma falta. Tudo aquilo que você está em excesso, está uma falta. Se o executor tem excesso, a falta está no planejador. Pode ter certeza disso. Se você tem excesso de algo que você está se comportando, está com falta de alguma coisa. Aquela pessoa que tem excesso na fala, aquela vontade de falar, atropelar pessoas, ela tem baixa de quê? Baixa de quê? Pode falar, gente. Autoestima, necessidade de aprovação. Dani, e você, Dani, a gente precisa pegar você no colo, a gente precisa te levar com a gente para você viver essa experiência. Não é mais sobre dinheiro. É mais de você se colocar agora realmente para você ter ganhos, porque do jeito que, quando a gente tá desse nível, eu vou te falar, gente, tem muitas mulheres que são mais caladinhas, mas eu sei que elas estão entendendo. Os nossos ganhos são bem maiores quando a gente começa a investir na gente. Você só tem você. Você veio sozinho e vai voltar sozinho. Mas existe muitas pessoas que dependem. A gente precisa começar essa mudança. A Eva chorou muito, chorou. Porque a gente chora, a gente fala, não acredito que eu estou fazendo isso comigo. Eu sou responsável por mim mesma. Patrícia Pimenta, quando eu conheci ela era só executora. Cara, e ver a Patrícia hoje, toda lapidada, pra mim, eu falo, gente, gracinha. O coração começou a bater naquele corpo, porque só o executor é tão duro. O jeito que ela falava comigo me doía tanto. Me doía tanto. Eu falava assim, meu Deus, por que ela tá falando assim? Ela só estava sendo ela mesmo, mas ela não sabia como eu funcionava. Então ela não tinha resultado comigo. Eu só sabia repelir ela. Eu falava, meu Deus, eu não consigo fazer o que você está me pedindo, porque olha como você está falando comigo. Ela, mas como que eu estou falando com você? É direto ao ponto. Mas não é assim que eu funciono. Hoje, ela tem ganhos comigo, na nossa amizade, na nossa parceria, na nossa sociedade, porque ela sabe apertar os meus botões. Como eu sei apertar os botões dela. É muito ver ela trabalhada, e a gente poder perceber o outro, isso é respeitoso demais. Isso é lindo. Do que a gente achar que a gente tem que ser a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Pare com isso. A gente precisa ver os nossos filhos, ter entendimento. Hoje a filha da Eva é casada, tem filho. A relação das duas é maravilhosa. Hoje a Patrícia olha para a filha dela, sabe como que a filha dela funciona, ela respeita, ela ouve. A gente tem uma grande mania de achar que o mundo dá volta no nosso umbiguinho, só que não. A gente precisa ser trabalhada assim, a gente precisa ver, só porque a gente está fazendo mal para a gente também. E muito mal. Muito mal. A gente só não sabe, não percebe. Hoje falei com a Larissa, aqui, que a Larissa está na mentoria. Larissa, você não está tendo ganho aqui porque você não está tendo nem tomada de decisão. Você está zerada praticamente. E a gente precisa reiniciar. Eu vou fazer um podcast porque ela me autorizou, porque o perfil dela foi o perfil mais raro que saiu de todas as meninas que entraram para a mentoria. Deu um perfil conflitante. Então, como ela me permitiu falar aqui, ela está aqui, mas ela saiu, já estava dirigindo. O perfil dela deu
Analista comunicador, gente, quando dá um perfil desse, a pessoa está entrando quase em um burnout. Quando a pessoa está tão conflitante, olha como que é um perfil totalmente raro e cruzado. O comunicador quer ir, o analista quer ficar. Um quer tomar a decisão, o outro quer esperar. Ela nem sai do lugar. O que Deus faz quando dá um perfil raro assim? Deus reinicia essa pessoa. A mesma hora que ela quer uma coisa, passou 2 segundos, ela já não quer mais. Para ela é tudo muito difícil tomar a decisão. Ela sempre vai ficar com aquela dúvida, com aquele peso, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz isso, aquilo, outro, aquilo, outro? E ela começa a buscar de pessoas para as pessoas decidirem a vida dela. Então, nós zeramos o game com a Larissa. E é um perfil raro que a gente vai trazer um podcast e que a minha missão com ela é realmente trazer agora o planejador e o executor dela para ficar no meio da briga desses 2 gigantes aí, tanto o comunicador como o analista. Porque quando dá esse perfil raro, a pessoa, ela precisou de desligar o sistema nervoso central, aquele parasimpático é desligado, você fica neutra, e se a pessoa fala, vamos, a pessoa fala, vamos. Depois ela fala, por que eu vim? Ó, deixa eu voltar. Ah, por que eu tô aqui fazendo isso aqui? Ah, tá. Não, não quero isso não. Uma hora quer, uma outra não quer. Então, muitas mulheres estão assim, perdidas porque não sabem o que está acontecendo dentro delas. Qual que é quem está dando voz de comando ali? Gente, é surreal. É uma ferramenta que tem 99,9% de assertividade. Não tem como. Vai sair tudo ali como você. Vai sair tudo sobre você. Como você tem as suas habilidades, subcaracterísticas, habilidades comuns. Aí que igual fala, a Bruna é proativa, direta, dinâmica, capaz de demonstrar a sua habilidade. Vai falar muito mais do que isso, tá? Muito mais. Quando a gente começa a ver qual que é o meio, o que a gente precisa trabalhar, a gente começa a ver ganhos. Porque é uma ferramenta que vai descobrir mais de 50 características sobre você. Quando você entender e acessar, você fala, entendi por que eu fazia isso. Então, aqui, gente, vocês vão conhecer o perfil de essência individual de vocês, por meio dessa ferramenta, que a gente chama de mapeamento comportamental, que tem essa assertividade. Você vai receber um laudo, igual a Eva recebeu, igual a Bianca recebeu, igual a Alex recebeu, a Patrícia recebeu também. Você vai ter acesso a esses resultados, você vai ter uma devolutiva comigo, eu vou te conduzir o que está acontecendo ali. A gente vai fazer uma devolutiva em grupo, a Eva já participou de devolutiva em grupo, sabe que é muito bom, a gente se reconhece, é uma delícia fazer em grupo, uma ajuda a outra, sente a outra, ajuda a outra, a gente faz uma grande amizade, é um grande grupo maravilhoso, sente saudade, é muito bom a gente ouvir isso. Então, a gente tem a orientação ali para a gente compreender os nossos padrões, no que a gente vai mexer, como que a gente vai avançar, a sua forma de se comunicar. A gente vai devolver essa voz que foi moldada. Ela pode ter sido moldada em qualquer ambiente, qualquer experiência, mas agora você é responsável para cuidar disso. Você não é mais aquela criança que estava ali, né, tentando aprender a vida. Agora, a vida quer te apresentar como você funciona. É uma ferramenta maravilhosa que realmente vai te ajudar, vai trazer seus pontos fortes, aplicação da sua vida profissional, pessoal, em toda a sua vida nas relações. Só quem teve experiência que pode realmente falar assim, olha, como que vale a pena. Então, aqui, olha, gente, você não está adquirindo só um laudo, porque eu quero que isso fique bem claro para vocês. Não é só um laudo. Laudo, qualquer coisa na internet, faz aqui seu mapa astral, mapa, e não tem nada disso, é tudo científico, tá? Eu não vou vir aqui, muitas alunas, quando a gente está fazendo evolutiva, acham, a Ana é bruxa. Não, a Ana trabalha com uma ferramenta científica. Ana, como você sabe tantas coisas sobre mim? Então, você está adquirindo clareza, uma comunicação mais parecida com quem você é, que é você falando, não é mais os outros falando por você. Finalmente, você vai conseguir atingir esse nível de consciência, sabe? Entender esses padrões que você está repetindo. Sempre escolhe ali aquelas mesmas situações e acaba recebendo os mesmos resultados. Não tem como a gente querer resultado diferente sendo a mesma coisa. Se a gente não mexe na mudança. Então, a gente começa a perceber o comportamento antes que você agia no automático ali. Agora não, você não vai agir mais no automático. A Eva sabe, Bianca, Patrícia, ela sabe como que ela está agindo. Esse dia a Patrícia me pediu desculpa. Eu falei, que bonitinha. Ô, Ana, eu acho que eu falei um pouco mais ríspida com você. Eu já tinha entendido. Eu entendi que ela falou, mas ela virou e falou, eu falei, tá tudo bem, amigo? Tudo bem. Eu sei que você estava no seu executor, é muita pressão aí para você. O que você está fazendo? Ela, não, eu só quero te pedir desculpa, porque realmente eu fui muito rígida.
Gente, onde que o executor pede desculpa? O executor sai andando. Fala, falei mesmo, bora, corre sua vida. Tá aí, ó, nesse senso aí, lerdando. O executor, quando ele é trabalhado, ele é o melhor perfil para ter como amizade, porque te leva para frente. Fala, bora, vão andando. Então, gente, vale a pena. Então, eu quero mostrar para vocês aqui a análise, tá? Vivo na defensiva. Vamos trabalhar isso, gente. Olha aqui, ó, a análise de perfil devolutiva que a gente vai oferecer para vocês aqui, para quem não pôde entrar na mentoria, porque a mentoria realmente foi um valor bem mais alto, talvez vocês ainda não estavam preparadas para isso, mas eu não quero deixar ninguém para lado de fora, né, conversando com a Patrícia e também com o meu laboratório, onde que a gente trabalha com os laudos, eu vou receber esse laudo não sou eu que faço, tá, gente? Existe um laboratório, que é o Instituto Senso, que a gente tem todo um respaldo por trás disso. Então, tem um laboratório lá, que vocês vão fazer parte também, né? Tudo isso nessa devolutiva, vocês vão receber esse laudo, que eu vou mandar lá para o laboratório, é o nosso exame da nossa essência, vocês vão receber tudo bonitinho, e a gente vai fazer a nossa devolutiva. Não quero deixar vocês para trás. Falei com Patrícia, falei com a minha equipe, falei, olha, essas mulheres não podem, se elas não conseguirem entrar na mentoria, porque algumas delas precisam de algo, elas vieram buscar e elas vão receber. Então, a gente criou isso aqui, e a gente não iria criar, mas a gente percebeu que precisava, tá? A devolutiva para vocês aqui vai sair bem baratinho, ainda vou dar um bônus especial para vocês. Eu não sei se a Eva ou alguém que está aqui chegou a fazer a imersão do resgate do computador, que essa aula aqui foi R$ 197, eu fiz uma aula no Zoom também, a gente teve o resgate do comunicador, como que vocês vão ter, essa aula já está lá para vocês assistirem, é uma aula maravilhosa, que vai te acordar realmente a se comunicar da forma que você precisa se comunicar, a se posicionar, é uma aula riquíssima, e a gente fez baratinho na época também, foi uma aula ali, e ela agora vai ser de bônus para vocês que estão fazendo a devolutiva, tá? Vai ser, olha só, gente, ó, 497 à vista para vocês, ou 12 vezes de 59,73. Lembrando que ainda esse valor todo aqui, gente, não é nem o que a gente já cobra aqui. A Eva já tá aqui com a carinha assim. A Eva sabe que ela não pagou isso, mas eu tô na missão aqui de transbordo, Eva. Depois a gente pode conversar se você quiser fazer mais uma, tá? Mas vou falar uma coisa com vocês. O que a Eva fez foi mentoria também, né, gente? Foi bem mais profundo, foi diferente de só devolutiva. Aqui a gente vai fazer uma devolutiva para vocês. Você vai pegar essa oportunidade, Dani, porque isso aqui, olha, gente, R$ 59 por mês, vale a pena. Vocês vão ver que isso aqui, ó, no segundo mês, vocês já vão estar tão evoluídas, que isso aqui para você vai entrar muito mais fácil. A sua comunicação vai estar mais direta, a sua energia vai estar mais alta. Você trabalha com pessoas, você vai conseguir vender muito mais. Sua vida vai ter ganhos enormes aí. Isso aqui é muito mais barato do que tomar Ritalina ou Ivance. Para foco, para quem precisa de diminuir a ansiedade, às vezes o problema não é nem TDAH, às vezes é um ajuste ali no seu comunicador, que não tem foco, precisa de ajustar ali, trazer um planejador. Isso aqui está muito barato. Muito barato. Então, assim, vale a pena para vocês estarem comigo numa devolutiva para eu poder pegar na mão de quem ficou para trás na mentoria. Isso aqui é para quem ficou para trás, não pôde acessar a mentoria. Essa aula foi um encontro maravilhoso. Ô Dani, gratidão você por estar aqui. E obrigada por compartilhar. Foi incrível. Foi. Estou esperando você. Vem pra gente. Patrícia, coloca o link aqui para as meninas no chat, para quem quiser entrar. Eu vou colocar aqui também, gente, para vocês. Isso, a Patrícia já colocou aqui no chat. Para quem quiser acessar, experienciar, nova, jornada. Vocês vão conseguir. Não toma decisão. Precisa tomar decisão agora, que hoje não, vai. Vai maturar, vai conversar com pode te ajudar. Não, tem muita coisa que a gente precisa ver. Vocês não precisam tomar essa decisão agora. Né? Já tomando essa, não posso, não quero, não tenho condições. Não, vocês podem pensar. Amanhã vai aparecer uma oportunidade. A Eva, eu lembro até hoje, quando a mentoria dela foi bem muito mais alta que isso, e ela falou, Ana do céu, o que eu posso fazer? Eu falei, não, vem cá que a gente ajusta isso. A Eva colocou o pé para Deus colocar o chão e ela foi brilhando na vida e pagou tudo rapidinho, nem sentiu.
Ela nem sentiu. Gente, o que a gente precisa fazer é tomar decisões, é a gente avançar e a gente escolher a gente. Isso é o melhor e maior investimento em você. Quando você começa a investir em você, você tem novos ganhos, uma percepção diferente, tomadas de decisões. Isso é mais do que necessário. Pode falar, Eva. Hoje eu tô faladeira, tu viu? Nossa, comunicadora, tá vendo isso aí, Tânia? Tá vendo, Patrícia? Mas aí entenda, é porque quando você acredita num produto, tu vê que a Ana me convidou, eu nem sabia exatamente como é que era a conversa aqui hoje. Mas como a gente acredita, que já viveu, tipo, eu já vivi e acredito na Ana, né? Conheço essa pessoa maravilhosa, já tive a oportunidade de abraçá-la pessoalmente. Foi muito E bom. assim, e a gente precisa dar o primeiro passo para mudar a vida da gente. E tudo que você vai fazer, ó. Até hoje mesmo que eu mudei um móvel da sala porque eu queria fazer uma coisa diferente para mudar a minha cabeça. Então, eu mudei esse móvel para me poder mexer na minha criatividade. E aí, sobre esse passo de você fazer, às vezes você fica com medo realmente, porque, não estou sem dinheiro, não tenho não sei o quê, mas você tem que fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então, o primeiro passo é mudar a sua mente mesmo aqui. É a sua cabeça que tem que ser mudada para poder você caminhar. Isso aí é importante demais. Mas eu só tenho que pensar na primeira parcela, sabe? E colocar o primeiro pezinho ali, como as cariocas que estão aqui online. Vamos colocar o pezinho na areia. Vamos deixar a primeira onda bater, a gente vai entrando. E assim a gente vai conseguindo. Tá vendo, Dani? O brilho da Eva. O brilho, a autoestima, a confiança, a comunicadora dela vindo, falando, porque ela está no ambiente que ela precisou. Gente, olha, ela nem sabia o que ia acontecer isso aqui. Eu não pedi nenhuma, falei que eu não ia trazer nenhuma aluna para falar, porque eu queria realmente conduzir vocês aqui. Gratidão mesmo, de coração, viu, Eva, por você ter transbordado aqui realmente, ter falado aberto, né, essa segurança para as meninas que estão aqui. Nem todo mundo me conhece, nem todo mundo sabe como que é essa ferramenta. Tânia também já foi mapeada, tá aqui. Sabe como é importante a gente entender como a gente pode avançar, como a gente pode construir realmente uma carreira, relações. Esse valor realmente de R$ 59,73 não é o valor de uma pizza aqui, pelo menos na Grande BH. As pizzas gigantes hoje estão tudo R$ 89,90, R$ 100. E a gente acaba investindo em outras coisas, comprando presentes para outras pessoas, indo ali, abrindo a Shopee, mas R$ 59,73 para a gente é muito. Tem que mapear de novo, Tânia. A gente precisa saber como você tá. Então, quando a gente fala 59,73, para a gente ter um diagnóstico, uma pessoa te orientando ali, abrindo com você, uma caixinha de Pandora, vamos mexer aqui que isso vai melhorar, é muito bom. E a gente acaba gastando 59,73 com besteira durante o mês. Sim ou não, gente? Acaba com uma besteirinha ali. E Dani, eu tenho certeza, eu já estou te vendo aqui, e essas palavras aí que você está falando que realmente não tem condições, não tem, isso aí é aquele sabotador te contando. Porque eu vou te falar, se você fizer um movimento, falar assim, olha, ó, deixa eu pegar aqui, vou começar a fazer um bolo, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um movimento, mas porque eu quero me perceber, eu quero estar na devolutiva com ela, eu quero ser eu lá com a Eva falando, que eu tô assim, tô melhor. Você vai conseguir. A ideia vai brotar na sua cabeça. Essa semana, eu sei que você quer, então só fala isso. Eu quero. Não se importa com mais nada, só fala só, isso eu quero. Porque você tem que deixar bem claro para o universo, para Deus, que você quer. E você tem que passar a confiar e acreditar que você vai conseguir se mapear, tá no diagnóstico. Então, agora, gente, eu quero saber, vocês têm dúvidas? Porque isso aqui não vai ser somente muito bom para vocês. Vai ser realmente algo transformador. Para quem acha que não é, isso não é para mim. É só se você não for uma pessoa, ou se você não tiver pessoas em sua volta. Ana, isso dá certo? Tá aqui, eu não precisei nem falar. Eva tá aqui, falou que deu mais do que certo. Então, isso é mais do que necessário. Essa ferramenta realmente é poderosa e pode te ajudar a avançar, tanto na sua comunicação, na sua parte de executar as ações
e de conhecer realmente quem são os seus sabotadores, entender onde que a sua voz se perdeu ali. É uma coisa inacreditável. Alguém tem dúvida, quer me fazer uma pergunta? Estou aqui disponível. Quer matar sua saudade? Me deixe saber. É muito bom estar com vocês, sempre. É muito bom. Eu gosto muito dessa turma, sabe? Tá aqui, das minhas veteranas, das pessoas que ainda vão assistir essa aula. Talvez a gente vai conseguir liberar. Eu falei que não ia liberar, mas muitas mulheres não conseguiram mandar mensagem. Eu estava com outro telefone aqui, gente, ó. Ana, não vou conseguir ver, pelo amor de Deus, deixa aqui salvo. Então, a Ana, né, mãezona, mentora, carrega no colo, falei assim, olha, tá, vou deixar. Tem que salvar isso aqui para aquelas que não conseguiram ouvir, acessar essa aula, entender com o ambiente, a causa, o efeito, como a sua voz pode estar perdida em nenhum daqueles campos ali. Então é isso, meus amores. Quero agradecer vocês pela companhia super agradável, maravilhosa. Eva, sinta meu abraço. Dani, Tânia, quem mais tá? Gente, tá todo mundo aqui, ó. Berlândia, Clarice, Cláudia, Elaine, Eliette, a Sônia, minha mãezinha, Ângela Cerqueira. Gente, quantas mulheres, hein? Amei estar aqui com vocês hoje. Mas não deixe de mapear vocês, viu, gente? É muito importante. Muito importante. E vai ser muito bom essa jornada de auto se conhecer com vocês. A gente vai chorar, a gente vai rir, a gente vai cair, vai levantar, a gente vai se reconstruir, a gente encontra a nossa melhor versão. Nós que amamos, Eva, obrigada por você partilhar tantas coisas maravilhosas aqui, viu? Com mulheres, é mulheres ajudando mulheres. É muito bom perceber que existe mulheres, só mais eu. É ter mais a gente, é muito bom. Gostei de conhecer. A Dani ficou sua fã, hein, Eva? Ó, que bom, é assim que a gente faz amizade. Muito bom, meninas. Então, a gente vai deixar o link para vocês aqui. Mas a gente também tem os nossos canais que nós podemos funcionar. Vocês sabem, o nosso canal. Pode falar com a Patrícia, pode falar comigo. A gente vai fazer o que algo bem especial, talvez no cartão, boleto também, ver o que a gente faz aqui com a nossa. Mas não pode ficar para trás, não. Tá? Vamos mexer nisso aí, tá bom, Lu? Um grande abraço para vocês, grande beijo. Espero hoje ter transbordado, pegado na mãozinha de cada uma de vocês aqui. Essa é a minha missão, foi para isso que eu fui levantada e eu não vou desistir, tá? Estou aqui com vocês. Tchau, Ângela. Beijo com Deus. Beijo, beijo. Boa noite, Cláudia. Beijo, Eva. Tchau. Com Deus, Taninha, Daniele. E vamos que vamos. Cada dia melhor, hein, gente? Isso aí. Elaine. Tchau, tchau, meu amor. Vem pra devolutiva, viu? Faz favor, você vem. Tô esperando vocês. Boa noite. Vamos que vamos, menina. Cada dia melhor. Muito bom.